Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Sextou, hein? Sextou, Eliane. Sextou com essa operação Lesa Pátria da Polícia Federal, com o objetivo de prender 32 investigados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Quando as sedes dos poderes foram invadidas e depredadas, agentes vasculham 46 endereços de 9 estados e do Distrito Federal. E entre os alvos dessa operação está aquela mulher apontada como responsável por pichar a estátua da Justiça localizada em frente ao Supremo, com a frase "perdeu Mané", que fazia referência à resposta do ministro Barroso a bolsonaristas que hostilizaram ele durante aquela viagem aos Estados Unidos. Então, uma nova fase da Operação Lesa Pátria em curso. Pois é, essa operação é a 8ª e é a maior de todas. É grande. Gente, eu fiquei impressionada com os estados. Essa operação, olha só, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, além do Distrito Federal. O que eu quero dizer com isso? Puxa, teve gente que veio de longe para aquele terrorismo, para aquela invasão dos 3 poderes. Gente que veio de longe, o que diz para gente que a organização criminosa, que acabou virando aquilo tudo, ou organização terrorista, como preferirem, tinha uma ampla rede de comunicação, uma ampla rede de articulação, portanto, era um movimento muito organizado. Além dessa mulher que pichou a estátua da Justiça, como perdeu Mané, aliás, perdeu mesmo, né? Como bem disse o ministro Barroso lá nos Estados Unidos, teve um outro simbólico, né, nessa lista aí de prisões de hoje, que é aquele que roubou uma bola assinada pelo Neymar. Então, a gente acha que já está tudo indo, porque ontem o ministro Alexandre de Moraes soltou mais um monte de gente. Ele vem soltando, assim, levas de 100 daqui, 120 dali. Ele está soltando as pessoas, está deixando presos apenas aqueles mais diretamente envolvidos, que foram mais diretamente envolvidos com quebra-quebra, né? Os mais perigosos, e a gente vai vendo que a operação continua. Aliás, justiça se faça. A nossa Polícia Federal está trabalhando, acho que como nunca trabalhou, porque a Polícia Federal está lá na questão dos Yanomamis, está lá nessa questão do quebra-quebra, está em toda a parte. A Polícia Federal tem sido muito ativa, né, inclusive nos depoimentos. Ontem mesmo teve mais depoimentos, não propriamente todos a Polícia Federal, mas novos depoimentos, atendendo ali ao Supremo nas questões do 8 de janeiro, atendendo também ao Tribunal Superior Eleitoral nos vários processos que tem aí contra Jair Bolsonaro, e também na questão das joias. Justiça Federal a 1000 por hora. E o nosso Xandão não deixa a desejar, né, gente? É isso. Bom, outro assunto do dia muito esperado na agenda, 3 da tarde, reunião do presidente Lula com o ministro Haddad, outros 4 ministros, para discutir essa nova âncora, nova regra fiscal. Você que conversou com o ministro Haddad, adiantou ontem para a gente aqui já, e hoje é destaque também aqui no Estadão, no impresso e no portal. Eliane, o que dá para esperar desse encontro, hein? Olha, esse encontro é decisivo. Vai estar lá o presidente Lula, evidentemente comandando a reunião, que começa às 3 da tarde. Vai estar também o Fernando Haddad, que o foco está muito no Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministra de Gestão, a Esther Dweck, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, que é o Geraldo Alckmin, que está sendo muito ouvido, que já sabe do plano todo.
e também o chefe da Casa Civil, o Rui Costa, que é, enfim, o coordenador dos atos de governo, o coordenador dos demais ministérios. A expectativa é de que o plano seja discutido e aprovado hoje, mas como o ministro Fernando Haddad me disse, sempre é muito comum, é muito natural que numa reunião assim você tenha uma mudança num índice, mudança num número qualquer, enfim, numa posição dali, ou alguma dúvida do presidente Lula que precise um pouquinho de tempo para reunir a equipe da economia para mudar, para ajustar, para melhorar. Então, a gente não sabe se o anúncio sai, quando sai. O mais provável é que saia semana que vem, porque o Lula quer que esse anúncio da nova âncora fiscal saia antes da viagem à China. Aliás, gente, vou fazer um parêntese aqui no meio desse comentário sobre a âncora fiscal, porque a viagem à China está ficando cada vez mais importante. Já tem 200 empresários, já está sendo chamado de overbooking. 200 empresários querendo ir com o Lula. A China é o nosso maior parceiro comercial, todo mundo tem interesse na China, mas hoje a gente amanhece com a notícia de que o Xi Jinping está querendo ir à Rússia se encontrar com Vladimir Putin. Isso pode ser uma sinalização do apoio da China decisivo à Rússia, inclusive com o risco da China querer usar, emprestar, doar armamento para a Rússia nessa guerra. Então, olha só que horas que o Lula vai para lá. É uma confusão. Mas isso foi um devaneio, porque essa questão da ida à China é importantíssima e a posição da China na guerra da Rússia contra a Ucrânia também é uma coisa explosiva, importantíssima. Muito bem. A gente vai ficar de olho, então, nessa agenda logo mais às 15h. Eliane Cantanhede segue conosco, direto de Brasília, para falar um pouquinho dos desdobramentos desse novo arcabouço fiscal que pode parar na mão de um PP, de um União Brasil, como relatores. Como é que vai ficar essa distribuição e o andamento também da discussão, Eliane? Olha, é de matar isso, né? O Fernando Haddad foi jantar na quarta-feira à noite. Claro, jantar é sempre à noite, mas ele foi jantar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e ele me disse que está se dando muito bem com o Arthur Lira, que o Arthur Lira é muito pragmático, está fazendo as coisas acontecerem e tal. Mas aí vem já no dia seguinte, essa notícia de que o relator da âncora fiscal vai ser alguém de oposição. Por que foi isso? Eles estavam negociando para ser alguém de uma federação que seria criada entre União Brasil e o PP. O União Brasil já é a fusão do DEM, do antigo DEM, com o PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. Bota junto com eles o PP do próprio Arthur Lira, do Ciro Nogueira, que foi homem forte, chefe da Casa Civil do Bolsonaro e, portanto, é um partido que foi bolsonarista o tempo inteiro. Você já imaginou botar a âncora fiscal na mão de um relator que é ou do ex-PSL, ou do ex-DEM, ou do PP bolsonarista? É de doer. Agora, a federação não deu certo, né? O PP brigou com a União Brasil, briga daqui, briga dali, e desistiram de fazer a federação, juntando esses três partidos. Então, agora a dúvida é, bem, nesse racha entre eles, vai ficar com a União Brasil ou vai ficar com o PP, a relatoria? E aí, como eu apurei, o Arthur Lira já tinha prometido para o União Brasil. Portanto, seria o União Brasil, já tinha até escolhido o nome. O deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, que foi inclusive ministro, que foi
candidato a governador de Pernambuco algumas vezes, etc. Mas o PP disse, não teve a federação, então não vai ser ninguém do União Brasil, vai ser do PP. De qualquer forma, é uma má notícia para o governo, particularmente para o Fernando Haddad, mas é uma má notícia também para o Arthur Lira, porque o Arthur Lira é que vai ter que desempatar não é nem este jogo, desempatar essa guerra entre União Brasil e PP. Já viram que começa numa briga lá no Congresso, a relatoria e a tramitação, portanto, da âncora fiscal. Eliane, outro assunto é que ontem tomou posse o novo presidente do Superior Tribunal Militar, o brigadeiro Francisco Joseli, que defendeu a democracia ao lado lá do presidente Lula, estava presente lá, e diz que o desafio de Lula será pacificar o Brasil para consolidar a democracia. A gente vai ouvir um trechinho do discurso dele. A gente já vai ouvir aqui um trechinho para que você também possa comentar aqui o que disse o novo presidente do STM. Vamos lá. Também tenho convicção, senhor presidente, de que seu maior desafio será pacificar o Brasil e consolidar de forma definitiva a democracia em nosso país. Os dirigentes dos poderes executivos, legislativo e judiciário já deram uma clara e enfática demonstração de que este é o caminho e que nele seguiremos sem volta, sem retrocesso. Hoje sabemos o quanto se faz imprescindível a uma nação suas forças armadas. E em nosso país não é diferente. Assim, as Forças Armadas Brasileiras, sob o comando supremo do presidente da República, estarão contribuindo para a pacificação e para a consolidação de nossa democracia. Bom, Eliane, a sua avaliação então. Eu diria o seguinte, muita gente diz que o Lula é um homem de sorte, né? Ele é um homem que tem muita sorte. E uma das sortes do Lula é que ele tem o brigadeiro Francisco Joseli na presidência do Superior Tribunal Militar num momento como esse. O Joseli, ele é brigadeiro, tem 69 anos, é de Fortaleza, no Ceará, e ele trabalhou muito próximo de Lula e de Dilma Rousseff. De Lula no tempo inteiro dos 2 primeiros mandatos. Dilma numa parte do mandato da Dilma, do primeiro mandato. Mas o fato é o seguinte, ele era o piloto do Aerolula, ele era o piloto do avião presidencial. Ele fez 92 viagens pelo mundo com os 2 presidentes. A maioria delas, evidentemente, com Lula. Portanto, ele estava muito próximo. E ele estava próximo do Lula em momentos muito tensos na área militar. Por exemplo, na crise aérea. Por exemplo, na queda dos 2, nos 2 principais, maiores acidentes aéreos da história, a queda do Gol e a queda do Boeing. Do Boeing da Gol e do Latam em São Paulo. Então, ele o tempo inteiro estava muito próximo, ele estava muito próximo também em toda a negociação da renovação dos caças da FAB, que foi uma negociação do governo Lula, mas que foi fechada no governo Dilma. E, portanto, ele conhece, ele está próximo, ele sabe, e é um homem profundamente democrata, o discurso dele foi democrata, e, aliás, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu, né, e o Supremo acatou, que os militares envolvidos no 8 de janeiro seriam julgados no Supremo Tribunal Federal, eu liguei para o brigadeiro Joseli e o brigadeiro Joseli apoiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Naquele dia, o Joseli me disse o seguinte, olha, eu li várias vezes a decisão do ministro Alexandre e a decisão é muito bem fundamentada. E o que o Joseli me disse? Que a mesma coisa que o Alexandre escreveu, que é o seguinte,
o Superior Tribunal Militar julga crimes militares, mas não militares que cometem crimes comuns. E isto que aconteceu pode ser crime comum, pode ser crime de lesa pátria, pode ser crime contra a democracia, mas não é um crime militar. Então, ele está em sintonia com o Palácio e, aliás, ele assume a presidência do STM num momento em que você não está mais ouvindo falar, não está vendo o militar insubordinado, militar criando problema, militar fazendo confusão. Todas as confusões que estão aparecendo são do governo Bolsonaro, nenhuma agora do governo Lula. Então há um processo de pacificação e o Joseli se encaixa muito bem nisso. Só para concluir, ontem a gente teve ali um depoimento importante do ex-comandante da PM de Brasília, que está sendo investigado pela omissão no 8 de janeiro, e ele disse, o que ele disse? Que não tirou aqueles golpistas de frente do quartel-general, porque o então comandante do Exército simplesmente proibiu. Ele jogou a culpa no Exército. E aí o Joseli disse que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Quem fez coisa errada vai ter que responder por isso. Isto se chama democracia, né, gente? Outra notícia de hoje, as autoridades ligadas ao Ministério da Justiça e ao governo do Rio Grande do Norte apontam que duas facções rivais se aliaram em uma trégua temporária nos ataques do Estado. Pelo menos 39 cidades já foram alvo das ações criminosas, mas a gente acabou de passar pela 4ª noite de ataques, que ocorre inclusive apesar da chegada de 100 homens da Força Nacional que estão reforçando a segurança por ali. Queria te ouvir sobre a possível saída para essa situação bastante ruim, apesar da governadora Fátima Bezerra ser aliada ao governo e estar recebendo todo o aparato necessário do ministro Flávio Dino, né? Isso é realmente um caso que preocupa muito, porque não é um caso exclusivo do Rio Grande do Norte. Aliás, o primeiro cidadão líder dessa confusão toda, que foi, aliás, morto pela operação policial, era um cidadão que nem estava no estado, estava na Paraíba. Também tem outro cidadão que é líder, que foi preso na Bahia. Portanto, você vê que é uma coisa disseminada e isso pode ser um teste para operações desse tipo. É uma guerra de facção que mostra que o Estado brasileiro, está convivendo com um Estado paralelo. Isso é muito claro no Rio de Janeiro, que tem mais mídia, que tem mais holofote, mas vai ficando claro que não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Acontece no Rio Grande do Norte e acontece em outros estados. Isso nem é uma situação inédita. O ineditismo disso é que não foi concentrado na capital, nem uma cidade daqui e dali. Porque, como Carolina disse, 39 municípios é de uma gravidade enorme. E como de uma gravidade enorme, pelo tamanho, pela audácia, pela dificuldade das forças de segurança de controlarem a situação, como isso significa ônibus depredados e queimados, carros particulares queimados e depredados, etc. Isso é sim uma questão de segurança nacional. Não é uma questão de um Estado, é uma questão para a União, para o governo federal que está se mobilizando. Está se mobilizando porque, sim, a Fátima Bezerra é aliada, é do PT, é sempre uma antiga aliada de Lula, mas não só por isso, porque a situação exige um olhar nacional, uma atuação nacional, até para evitar contágio.